Bom dia a todos, tudo bem? Então, oficialmente, bom dia. Vamos dar início à nossa apresentação do TCC. Vocês estão vendo que nós estamos com o microfone. Para quê? Para que saia na gravação, no vídeo, tá bom, gente? Então, se vocês não estão me ouvindo com o microfone, não pense que eu sou doido. Porque é para o vídeo, pessoal, quem está nos assistindo online agora, né? E eu quero dar o bem-vindo a todos vocês. É com grande satisfação que nós vamos dar início à apresentação dos trabalhos do TCC, né? Trabalho de conclusão de curso do Instituto Lacerda, formação em 2024, na nossa turma de psicanálise clínica. E é um momento onde nós vemos na prática, a teoria das pulsões. Pulsão de vida e pulsão de morte. Ontem, novos alunos ingressaram conosco aqui no Instituto, e uma delas, né, até chamou a minha atenção, a alegria, né, de começar o curso, de empolgação, de querer que comece logo, né, volta às aulas, e é a pulsão de vida, né? E hoje nós estamos aqui iniciando a nossa pulsão de morte. As nossas angústias estão entrando em cena, né? Dentro das nossas neuroses, as nossas preocupações. E a pulsão de morte, por quê? Porque está no fim. Tudo bem? Que está no fim. Está acabando. Dia 26 agora vai ser a nossa formatura, a nossa colação de grau, né? Hoje vamos estar fazendo a entrega dos certificados para os alunos que concluíram todas as etapas, né? A entrega dos certificados são para quem? Para aqueles que concluíram as etapas da sua formação, que é o tripé analítico, que é a teoria, a supervisão, a análise pessoal, as provas da plataforma, que concluiu, preencheu as provas, estão indo ali também com as notas, o histórico escolar de vocês, depois a gente vai apresentar. E concluindo tudo isso, né, vocês vão estar recebendo o certificado de vocês. Ok? E todos aqui hoje vão estar recebendo o certificado, né? Vão sair daqui capacitados, habilitados, prontos para transformar vidas. Vocês vão ser transformadores, vão tocar vidas. Já estão tocando, né? A vida de cada um de vocês aqui já foram tocadas. Na amizade, no companheirismo, no dia a dia dessa jornada. E agora estamos no fim. E a dinâmica da pulsão de morte funciona assim, porque depois de tudo isso passar, vem aquela máxima, né? E agora? O que eu faço? Né? E aí vocês vão para um novo período de etapas, que é a etapa de trabalhos e aperfeiçoamento também da sua vida, trabalhos, né, do dia a dia e aperfeiçoamento dos seus conhecimentos, dos seus estudos e assim por diante, porque nunca acaba, o aprendizado é eterno, né? E estamos aqui nessa etapa desse aprendizado. Todos vamos ganhar hoje com o conteúdo de cada um de vocês. Estou extremamente curioso. A ansiedade também está aqui no ar, né? Mas fica tranquilo, né? Eu me lembro quando eu fui fazer a palestra lá em Americana, né, da peça de teatro, lá, a última sessão de Freud. E ali estava acabando a peça de teatro, já estava tremendo, estava com azia, com vontade de ir no banheiro, e eu estava aquela coisa já, falando, meu Deus, e quando ele estava terminando de se apresentar, assim, fazendo lá os agradecimentos, a única coisa que vinha na minha cabeça é por que eu estou aqui, por que eu aceitei fazer uma plateia de mais de 500 pessoas naquele lugar, por que eu aceitei estar aqui? E aí me chamaram, e quando me chamaram no palco ali, todo mundo aplaudindo, eu subi as escadinhas, e quando eu pisei no palco, eu botei minha capa do mago, e aí eu fui, e aí deu aquele...
Então vai ser assim também. Talvez agora aqui vocês estão pensando, meu Deus, e agora? Né? Mas quando vocês estiverem aqui, vocês vão perceber que está tudo certo, está tudo bem. Tá? E é isso, gente. Vamos dar início, então. E depois de muito falar, eu quero chamar aqui a próxima, a primeira apresentadora, que vai ser, que foi escolhida por sorteio, democraticamente, nossa querida aluna Elaine Garuti. Palmas para a nossa querida aluna Elaine. Está com você, fique à vontade. Bom dia a todos os presentes. Bom dia a todos que estão nos assistindo online. Eu me chamo Elaine. Eu vou falar um pouquinho de mim, vou me apresentar para poder falar um pouquinho da minha apresentação. Eu sou pedagoga. Há muitos anos eu trabalhei como professora dos anos iniciais, depois como diretora da escola estadual, também com anos iniciais. E, atualmente, sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga, e atendendo crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem. E, durante todo esse tempo que eu trabalhei dentro de escolas, né, atendendo crianças e adolescentes, pude constatar um grande número de crianças com sofrimento psíquico. E, por isso, eu escolhi a psicanálise infantil para estar trabalhando hoje aqui nesse tema. Certo? Então, vamos lá. Atendimento psicanalítico com crianças. Vou fazer uma breve introdução, que a psicanálise infantil teve origem na psicanálise adulta com Freud, tá certo? E vou fazer um resumo histórico dos principais autores que fundamentam a clínica psicanalítica com crianças. A Hermine Hug-Helmuth, Anna Freud e Melanie Klein. Depois eu vou falar expor um pouquinho a minha prática com crianças. Então, a origem da psicoterapia de crianças na psicanálise teve origem com Sigmund Freud, né? Ele apresentou a psicanálise infantil em 1909 por meio da discussão sobre a análise de uma fobia a partir do pequeno Hans, do caso do pequeno Hans. Freud Freud supervisionou o pai do pequeno Hans, tá? Pois ele não atendia crianças. E Hans não foi o primeiro estudo de Freud, mas foi o primeiro documentado por Freud. Certo? E, em seguida, nós vamos ter aqui a Hermine, a Anna e a Melanie Klein, que foram as pioneiras da psicanálise infantil. Então, a Hermine Hug-Helmuth, Freud tinha uma apreciação muito grande por ela, pelos trabalhos dela, que ela foi a primeira psicanalista de crianças. Só que a Hermine, hoje, a gente não ouve muito falar dela, né? Ouve mais falar de Anna Freud, Melanie Klein e outros autores. Mas a Hermine teve uma contribuição muito importante, que ela também fazia análise com essas crianças através do desenho, através do brincar, né? E a Hermine, para ela, o analista deveria ser, ao mesmo tempo, terapeuta e educador de cura, pois ela era pedagoga. Em seguida, nós tivemos Anna Freud, que era filha caçula de Freud, também pedagoga. Né? E, para ela tinha essa necessidade de fazer essa aliança entre a psicanálise e pedagogia. E as crianças não eram capazes de associar livremente como adultos. Como assim? O que ela quis nos passar aí, né, Anna Freud? Imagine uma criança num setting analítico durante 40, 50 minutos. Ela não é capaz de ficar esse tempo em associação livre. Então, Anna Freud queria que os pais fossem, junto com a criança e junto com o terapeuta, um só. Né? Tanto educador que ela usa aí. Aí nós vamos ter aqui a Melanie Klein, que começou a analisar as crianças iniciando por seu filho de 5 anos, que apresentava bloqueios intelectuais, e, mais tarde, Melanie Klein também atendeu seus outros 2 filhos, ou seja, analisou seus outros 2 filhos.
Ela também criou a técnica da análise por meio da atividade lúdica, pois o brincar para ela era considerado como atividade natural das crianças, nós vamos ver mais para frente, e como expressão simbólica da fantasia inconsciente. E nós vamos ter outros psicanalistas aí que também contribuíram com a psicanálise infantil, como nós vimos Donald Winnicott, nós temos também Lacan, né? E François também, François Doutor, também ajudou junto nesse início, né? E também agora eu vou falar um pouquinho como que eu faço esse atendimento com os pais, como que se dá esse atendimento com os pais, né? Então, eu começo com uma entrevista inicial. E essa entrevista inicial, a partir do momento que o pai já entra em contato comigo, já está acontecendo essa entrevista, né? Então, denomina a entrevista inicial como o primeiro contato entre o terapeuta e os familiares, no qual a problemática, a queixa apresentada é escutada por uma ou duas sessões. A escuta inicia-se no momento em que a entrevista é marcada. Então, gente, sobre a queixa apresentada, é muito importante de quem é essa queixa. O que essa queixa quer nos dizer, né? Quem que trouxe essa queixa para nós? Os pais? A escola? Né? Ou da área da saúde? Então, nós temos que ficar muito atentos com ouvir essa queixa. Esse momento da escuta é muito importante. E depois dessa escuta, ali a gente vai fazer uma anamnese, né? Porque, como diz ali, uma ou duas sessões, ou até mais. A gente não vai findar nesse momento ali, na entrevista, né? Então, ali é só com os pais. Então, ali eu vou ouvir o sintoma, o que os pais estão querendo me trazer com essa queixa. O que eu quero ver ali nesse sintoma. Também, a partir disso, eu vou estar fechando um contrato terapêutico com esses pais. Se eles concordarem com tudo, se eles entenderem, aí eu agendo uma entrevista com a criança. Melanie Klein dizia que, para uma análise infantil alcançar sucesso, era necessário estabelecer uma relação de confiança com os pais. Só assim o analista estaria em condições de obter informações úteis sobre o comportamento da criança fora das sessões. Então, gente, a partir do momento que os pais estão numa sala da recepção, você já está em contato, você está ouvindo ali. Você já está atento a tudo que o pai está trazendo. Não é só a partir do momento que entra no consultório, né? Então, a partir do momento que o pai já adentrou a clínica, ali você já está colhendo informações, está próximo desses pais. Lacan, os sintomas são formas de manifestação da criança mediante os sintomas existentes na relação dos pais ou cuidadores. Ou seja, a representação de algo sintomático presente em sua estrutura familiar. Então, muitos dos sintomas, o que Lacan quer dizer aqui, né? Muitos dos sintomas que a criança apresenta está na estrutura familiar, né? Então, a gente tem que ficar bem atento. Aí chegou o momento da entrevista com a criança. O que eu vou fazer primeiramente? Eu vou acolher essa criança que acabou de chegar. Essa criança, muitas vezes, ela nem sabe por que ela está ali, né? Porque os pais, vamos no terapeuta, vamos fazer uma análise, e a criança nem sabe o motivo. Ela vem, você pergunta para ela, eu vim porque meus pais me trouxeram, né? Então, aí esse momento é com a criança. Essa entrevista com a criança, os pais também podem estar presentes, só que assim, só na hora de trazê-los. Na hora que entra ali no consultório, é o momento da criança, aquele espaço é da criança. Então, a partir que ela entra, eu me apresento, mostro o meu consultório, mostro todo o espaço para essa criança, para ela ficar à vontade. Tá? E, a partir do momento que essa criança já está à vontade, eu digo, esse momento é todo seu. Então, é a hora que a gente vai fazer a entrevista com ela. Como que eu faço essa entrevista, né? O que é essa entrevista com a criança? É o momento em que colhemos informações sobre ela e iremos escutá-la.
escutar o sujeito do inconsciente. Essa frase é de Lacan. Eu gosto muito dessa frase, né? Então, nós estamos ali escutando aquele sujeito do inconsciente. Como iniciamos uma sessão com a criança? O que se analisa, né? Então, iniciamos essa sessão com a criança, é a hora do jogo, é a caixa lúdica, né? Então, eu mostro para a criança que aquele espaço é todo dela, deixo ela à vontade, e falo para ela: aqui você pode brincar, se quiser sentar, se quiser deitar, fique à vontade. Então, a criança tem que se soltar. E, nesse brincar, a criança vai manusear o brinquedo que ela quiser, se ela quiser desenhar. Tá? Você tem que deixar a criança à vontade. Só que, com a idade, você tem que prestar atenção na faixa etária da criança. Não colocar certos brinquedos. Uma criança muito pequena, uns brinquedinhos também que são até prejudiciais, né? Para a criança. Então, nesse sentido, a entrevista com a criança é denominada hora do jogo. E objetivo o conhecimento dela por meio de atividades lúdicas, que inclui a utilização de brinquedos, jogos e material gráfico, que são dispostos sob a forma de uma caixa individual, que representa o sigilo e o mundo interno da criança, além de materiais coletivos, isto é, não exclusivos daquele paciente. Então, cada criança tem, sim, a sua caixa, tem, sim, sua pasta, né? Mas também tem o uso comunitário. Então, deixar muito claro para a criança, porque tem crianças ali que acaba a sessão, ela brincou com um certo brinquedo, ela quer levar embora. Eu explico para essa criança: esse momento não pode levar, porque outras crianças vão brincar também. Aí, como são as brincadeiras do processo analítico? O brincar no setting analítico necessita ser espontâneo para que ocorra a transferência entre o analista e o analisando. Sem transferência, não há análise, mesmo com a criança. A criança brincando vai encontrando meios de se expressar, que pelas palavras ela não consegue, pois para ela é difícil de se expressar. Então, pelos jogos, pelo desenho, né? Desenhos. Quando a criança estiver desenhando, você deixa ela desenhar, após peça para ela contar, fale sobre o seu desenho, né? O que você desenhou aqui? Colhe informações desse desenho. Isso é muito importante. O que ela está querendo nos mostrar ali? O que de significantes tem ali? Tá? Qual o sintoma que ela está mostrando ali? Através de sonhos, manifestações. Né? Tá? O Winnicott diz que o brincar não é apenas pulsional. O brincar é prazeroso e satisfaz. E o brincar por si só já é uma terapia. Melanie Klein considerava o brincar infantil uma forma de expressão de conteúdos mentais inconscientes, similar às associações livres dos adultos. Ao brincar, elas trazem à tona seus conflitos, ansiedades, fantasias, medos, traumas. E a criança fala. Ela não fala verbalmente, mas ela se expressa ao brincar. Eu vou citar aqui um exemplo. Essa semana eu atendi uma criança, ele pegou um boneco maior, mais ou menos desse tamanho, e procurou na caixa uma boneca. Então, ele pegou um boneco masculino e procurando na caixa uma boneca do mesmo tamanho. Tinha várias bonecas, e ele livre ali. Só que, nesse momento, ele não encontrou uma do tamanho. E eu percebi que ele estava querendo a boneca do mesmo tamanho, referente para fazer o casal. Isso eu percebi, mas não falei nada. Só perguntei para ele: olha quantas bonecas tem na caixa, nenhuma serve? Não, tia, não serve. Você precisa comprar uma desse tamanho para fazer o par. Então, ali eu já colhi esse significante dele. Ele trouxe esse significante. Ele quer, através dos bonecos, expressar algo ali para mim. Então, tenho que providenciar uma boneca desse tamanho para essa criança. Né? Então, você vê como eles falam? E outra criança também, ao brincar, ela brinca sempre com o mesmo brinquedo. Então, enquanto ela, né, fala das pulsões, enquanto ela não se cansar, ela não pôr tudo isso para fora, ela vai continuar brincando com aquele brinquedo. Tem crianças que só brincam com carrinhos, ou só jogos de montar. Né? Você tem que deixar. Você não pode falar: não, vamos trocar de brinquedo. Não, é o tempo da criança. A gente tem que, é o sujeito que está ali, né?
Aqui são umas considerações finais, que desde o início da minha carreira trabalhei com crianças, e essa paixão, com o passar dos anos, foi aumentando. Com a psicanálise, pude aprofundar ainda mais essa paixão, mas essa prática demanda de muitos estudos, supervisão, estar em dia com nossa terapia, pois exige muito de nós. Trabalhar com crianças não é fácil, mas não é impossível. Tá? O que eu recomendaria para quem quer iniciar a análise com crianças? Estude, não tenham medo, dê o primeiro passo, não espere terminar o curso, vou estudar mais um pouco. Inicie, comece, dê o primeiro passo. Tá? E quando uma criança chega para ser atendida, o consultório, aquele espaço, passa a ser dela. Então, deixe à vontade para escolher o que fazer. Isso é muito importante. Tá? Não chega falando, hoje nós vamos fazer tal coisa. Não, deixa ela. Posso brincar com certos jogos, né? Porque o jogo para a criança, o brincar para a criança, até os 9 anos, é um brincar. Né? Os jogos é para criança acima dos 9 anos. Né? Os jogos com regras. E como eu disse no início que meu interesse pela psicanálise surgiu devido ao sofrimento infantil, só tenho a agradecer a todos que me deram a oportunidade de realizar e concluir esse curso e que me receberam de braços abertos. Quero agradecer a todos, principalmente ao Dr. Rudolf Lacerda, que me inspirou a fazer o curso, sempre me apoiou, a todos aqui os presentes. Quero agradecer ao meu marido, principalmente a Deus. E muito obrigada.